Oi, oi, mais uma vez a Zália com você no canal Floresça com a Zália. Seja muito bem-vindo a esse canal que tem sido abençoador, que tem trazido conteúdos de bênçãos, conteúdos que trazem clareza de consciência, principalmente no que tange as pessoas que buscam evoluir espiritualmente, porque aqui nós não falamos de religião, nós falamos de espiritualidade, aquela espiritualidade pura, saudável, verdadeira, que se encontra quando a gente se conecta com o nosso Criador, que se pratica quando nos conectamos com o nosso Criador, nosso Pai. Nós estamos hoje trazendo a continuidade da série Provérbios para Mulheres. Então, já vai repassando esse conteúdo aí, já vai repassando esse vídeo e permita que outras pessoas tenham acesso. Essa é a forma que você tem de nos presentear, de ofertar em nossa vida, e ofertar em nosso ministério. Nós estamos hoje falando sobre o capítulo 17, versículo 28 de Provérbios. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Talvez você pode estar se perguntando, mas Zália, o que é ser estulto? É o insensato. Quem é estulto é insensato. Sabe aquelas pessoas que falam pelos cotovelos, que não sabem segurar a língua dentro da boca, que fala sem saber, que julga no falar, que acusa no falar, que condena no falar? Esse é um tipo de pessoa insensata. E o interessante é que quando o autor de Provérbios, ele vem falando sobre isso, que até o insensato, quando se cala, é tido por sábio, porque geralmente quando a gente pratica o silêncio, né, a gente demonstra um pouquinho de sabedoria. Note que no momento de uma discussão, por exemplo, uma de briga, geralmente quem silencia não é porque está devendo, não é porque está assumindo, mas é porque de repente ele está tomando um posicionamento que vai trazer algo de positivo para ele. Ele não vai bater a boca com a pessoa, não vai de forma alguma afrontar, confrontar ou receber afronta ou confronto de outra pessoa. Nós temos dois ouvidos, uma boca. Por que será que Deus permitiu que Deus nos criou com dois ouvidos e com a boca? Se você não sabe, eu vou te falar. Nós precisamos aprender a ouvir mais, nós precisamos ouvir mais, falar menos quando a gente não tem uma palavra de bênção para falar. Observe as mulheres ao teu redor. Quantas você conhece que ao abrir a boca, quem está próximo silencia para ouvir, para aprender, para receber aquilo que ela está oferecendo ali ao falar? Quantas e quantas mulheres ferem, maltratam, agridem, amaldiçoam porque falam demais, porque não tem nos seus lábios freios espirituais. Como é que seriam esses freios espirituais? A prática da sabedoria, o saber falar, o saber como falar, o saber quando falar. Eu posso até de repente te oferecer ou te chamar, te convidar, te desafiar a fazer um exercício. Numa roda de conversa, procure ficar mais em silêncio, procure aprender mais. No seu ambiente de trabalho, no meio da sua família, procure ouvir mais. No meio, de repente, de uma discussão mais acalorada,
procure silenciar mais e ouvir mais. Note como esse versículo ele é poderoso. O até mesmo insensato, quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios por sábio. Porque não é no muito falar que a gente demonstra que tem conhecimento, que tem sabedoria. Pelo contrário, o interessante é que é meio irônico a forma que como o autor de Provérbios coloca, que geralmente você conhece a sabedoria de uma pessoa no falar, quando ela se expressa, como ela se comporta, mas também no silêncio, porque há momento de silenciar, há momentos em que você precisa guardar suas palavras, fechar sua boca e só ouvir. Experimente, dê um tempinho de falar, experimente somente ouvir aquilo que as pessoas estão falando, quem sabe ouvir aquilo que Deus está querendo falar com você. Sabe, às vezes a gente está orando, pedindo, mas em momento algum a gente que se cala para ouvir a voz do Pai. São raros os momentos que a gente se cala para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Às vezes Deus está tentando falar com você de todas as formas. Por que eu falo que às vezes Deus está tentando? Porque às vezes a gente está falando tanto, sabe? Que não para ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus está usando uma pessoa, às vezes Deus está usando uma canção, às vezes Deus está usando uma mensagem que você está recebendo. Mas você não para ouvir, você não para atentar no que aquilo está trazendo para você. Quantas vezes Deus já tentou falar com você e você não ouviu? Porque foi insensata, porque foi tola, porque não se calou no momento necessário, porque não se calou no momento devido e perdeu algo que de repente era uma resposta àquilo que você vem apresentado há muito tempo a Deus e você de repente não parou para ouvir a voz de Deus. Deus ele é multiforme, ele fala de diferentes formas, através de diferentes instrumentos. Às vezes Deus fala diretamente ao nosso coração. Eu já ouvi, cara, nitidamente, em situações que Deus estava querendo me dar o livramento, e eu ouvi a voz falar assim: não faça isso, não vá. E eu fui, eu fiz, e eu tive problemas, porque eu não atentei para aquilo que a voz de Deus estava me falando, porque naquele momento, ao invés de ouvir, eu estava falando demais, eu estava sendo insensata. Eu deixo para você esse exercício. Pratique um pouquinho do silêncio, ouça mais, se cale mais, fale menos e se permita ouvir aquilo que Deus quer trazer ao teu coração. Descubra quem você é e seja o propósito. Até o próximo conteúdo. Beijo no coração de vocês.